por fim, agora que a gente já terminou de criar todos os componentes do nosso projeto Front-End View, já criamos todo o código, agora a gente vai testar o projeto. A gente primeiramente vai ligar o servidor do nosso front-end do Vue.js, o projeto que a gente desenvolveu, para fazer o acesso, ou seja, consumir o servidor do back-end Django, API REST, no caso, vai ter a comunicação. Então, isso que a gente diz é o sistema full stack. É o front-end consumindo o back-end, onde que o front-end, o servidor do front-end, envia requisições HTTP request através de headers, ou seja, através daquele método async, e vai aguardar await a resposta, ou seja, HTTP response, um cabeçalho de resposta com dados do servidor. Tá? Então, é isso aí. O Vue.js, o servidor front-end, vai se comunicar requisição através do servidor back-end, Django, API REST, resposta, que vai dar a resposta para o nosso front-end. Então, o front-end manda a requisição e o servidor back-end manda a resposta de feedback. Se deu certo, se não deu certo, se deu erro, se não achou. Tá? Para isso, a gente vai ter que ligar os dois servidores. Tá? Então, primeiramente aqui no VS Code Music Front-End, estou aqui no projeto front-end, tá? Que é o do Vue.js. Aí a gente executa com npm run serve para ligar o nosso servidor front-end, que é o do projeto Vue.js, que vai se comunicar com o servidor back-end, que a gente já vai ligar daqui a pouquinho. Tá? A gente teve erros, tá? A gente já vai ver erro. Agora a gente vai criar aqui um novo terminal. Esse primeiro terminal a gente vai colocar, renomear ele como front-end. Assim. E o segundo terminal, a gente vai renomear ele como back-end. Então, no terminal do back-end, a gente vai voltar uma pasta, aí a gente tem as duas pastas, front-end e back-end. A gente vai entrar no Music API REST, que é o nosso projeto back-end, tá? A gente está no back-end e agora a gente pode executar com o comando Python ou no Linux Python 3, Python no Windows, tá? Aqui no Windows Python Manage Run Server para ligar o nosso servidor back-end. Se a gente clicar lá no navegador em localhost, não precisa ser em números, tá? Pode ser o DNS, localhost 8000/API/musics, pronto. O nosso servidor está funcionando, o servidor back-end, tá? Inclusive, a gente pode usar o Postman. Deixa eu mostrar para você, eu tenho aqui deixa eu botar aqui, o Postman para nós. Aqui uma extensão no VS Code, você pode instalar inclusive, tá? Vou criar uma requisição, aonde que é isso que o Django faz, tá? O Django traz essa automatização. O verbo é REST, a request é localhost 8000/API/musics e vou submeter, tá? Eu vou só ocultar aqui o nosso terminal. E pronto, ó. Eu fiz a request quando eu cliquei em send do nosso front-end para o back-end, tá? Que não é Vue.js front-end ainda. A gente não criou, não terminou o Vue.js. O front-end do Postman comunicou com o back-end e o servidor Django da API REST. A API REST, a gente fez a requisição para o servidor da API REST, o Django, tá? E ele nos mandou uma resposta, tá? Um HTTP response com o código 200, ou seja, a nossa requisição foi aceita e ele retornou com no cabeçalho um conteúdo, que são as listas das músicas, tá? A gente pode trocar aqui, pode botar post, por exemplo, botar delete, por exemplo, deletar a música com o ID 61, tá? Que é essa aqui. E aí a gente manda, vamos ver, 500, tá? Ele mandou um erro interno do servidor. Eu não sei se o nosso servidor está executando, enfim. É que falta aqui, ó, na verdade, tá? Falta ali. Isso aí, agora sim. Faltava a barra no fim. E ele mandou o código 204, ou seja, sem conteúdo. O que aconteceu? Códigos de categoria 200 de resposta quer dizer que a nossa requisição chegou, foi aceita, fez alguma função e
o servidor mandou a resposta, a response para nós. 204 por quê? Porque apagou, não tem mais conteúdo, não tem mais música 61. Se a gente fazer a requisição verbo get, localhost 8000 /pi /music e requisitar, a gente só tem mais uma música, tá? A gente consegue fazer isso via Postman, só que a gente vai fazer melhor. O usuário não vai usar o Postman para trabalhar com o sistema, não vai mandar dados em JSON. O Django REST Framework, ele faz isso, ele gera como se fosse um Postman para a gente usar. Mas a gente vai fazer isso pelo front-end, por botões bonitinhos do Vue.js, que a gente vai ter que tratar porque está tendo erro, tá? Se a gente, o servidor back-end, cada requisição que eu faço, ele dá um log, então, e a gente vai ter que manter ele executando. Tem o verbo delete, tá? Verbo get, as nossas requisições, os status code de resposta, então, que foi aceito, que não foi. Erro 500 é quando a gente não encontra o servidor, tá? Quando o servidor, ele teve algum problema no servidor. Então, ali era 500 porque a gente não fez a URL corretamente, tá? Ali, o primeiro erro que a gente tem é no Edit Music. Dá um Ctrl clique nesse erro. Aqui, ó, no Validate Music, tá? A condição, ela é um pouquinho diferente. A gente vai trocar porque o Copilot, ele nos atrapalhou nesse caso. É music.valueType .title idêntico ao original music value title e o artista também é original. Tá, perfeito. Agora aqui a gente vai dar um Ctrl C, CLS para limpar o nosso terminal no front-end, tá? npm run serve para ver se esse erro ele foi corrigido. E aí a gente vai partir para o próximo porque eu acho que eram 2 erros. Tá? E sim, no list music, vamos dar um Ctrl clique e a gente vai lá para o evento list music. Ele está dizendo que o load musics e o fetch musics, na verdade que o load musics, então vamos procurar load music, Ctrl clique, ele vem aqui no load musics, tá? Vamos dar uma olhada no list music. Então, load music, ele não está sendo usado, tá? Porque na verdade ele não é load musics, tá? A gente simplesmente vai usar o fetch musics, que é o seguinte, aqui, ó, fetch musics, tá? Porque não é load musics, é fetch musics, ok? Não sei se o servidor, aqui, ó, o servidor atualiza automaticamente, agora não tem nenhum erro. Ctrl clique localhost 8080, a gente vai chegar e vai ver que a nossa API está funcionando. Olha, ele já puxou a lista das músicas, ou seja, ID, título, artista. E vamos fazer alguns testes, vamos ver a música em específico. Ó. Trouxe, tá? Ele faz o view router, ele altera aqui a rota, sem a gente recarregar a página, tá? Tem a listagem. Se a gente vai querer adicionar uma música e confirma, ele não está adicionando a música, é porque a gente tem que ir lá no form. Aqui, a gente tem que colocar o submit, tá? Prevent add music, tá bem? Ele vai reconectar o servidor. Posso atualizar a página com um F5. Vamos tentar adicionar uma música agora. Primeiro no cancelar, ele vai voltar direto para a listagem. Confirmar. Adicionou, tá? Se eu tentar adicionar uma música com o mesmo nome AA, vai ter que mostrar a mensagem em vermelho, trazida do nosso CS Global, dizendo que essa música já está cadastrada. Se eu colocar o mesmo título que outra música, porém outro autor, ele vai deixar, artista no caso, né? Ele vai deixar porque essa música, ela é de outro artista, mesmo tendo o mesmo título. Então, o adicionar música está funcionando. O ver música específica também. A gente pode ver todas as músicas específicas. Tá bem? O editar música. Então, quando a gente vai no editar música, altera e mantém os dados da mesma forma que a música, dessa mesma música anteriormente, ele deixa editar, tá? Se a gente troca, coloca novos dados, faz a edição também.
Agora, se a gente tentar colocar artista A e título A, que é outra música que já tem esses dados, vai ter que dar o erro. Ele não fez esse erro, a gente vai ter que tratar esse erro lá no back-end. Então, lá no Edit Music. No arquivo Edit Music, eu encontrei alguns erros. Eu andei dando uma revisada no código e eu acabei colocando eles comentados aqui para a gente fazer esses apontamentos de erro. O primeiro erro é no Fat Musics, no plural. Tem que ser musics, no plural, tá? Porque são várias músicas, tendem a ser várias músicas, pelo menos com a sintaxe aqui do nosso arquivo. O Validate Music aqui, a gente tem mais condições. Eu acabei não colocando, enfim, ou se no seu tá certo, você pode manter dessa forma. Vai depender aí conforme o Copilot trouxe para você. Ali provavelmente foi o erro que o Copilot trouxe no singular. Aqui a gente vai ter que, para validar uma música, comparar se ela é idêntica à original, tá? E se o artista também, se o título e o artista são idênticos aos originais, tá? Então, para fazer essa validação. E aqui o nosso M, ele está entre parênteses. Então, a gente simplesmente vai organizar ele dessa forma. Aqui também, o Cancel Edit, eu acabei não colocando uma vírgula, tá? Mas isso não acaba sendo um erro de sintaxe, tá bom? A gente vai fazer um teste, vou atualizar a página e vamos tentar editar o artista AA para só modificar. Então, a gente conseguiu modificar, a gente vai tentar manter os dados, ok, ele deixou, perdão, para excluir tem um erro que a gente já vai ver em seguida. Tá? Vamos continuar no editar. A gente cancela, ele volta. Se a gente tentar trocar de novo para A e artista A, ele vai ter que dar o erro dizendo que essa música já existe em outro lugar. Ó, a música já está cadastrada. Então, o editar está corrigido. A gente vai dar uma olhadinha no excluir, no caso, o componente Delete Music. E após eu dar uma revisada aqui no Delete Music, a gente acabou usando o use router, use router, tá? E isso aqui vai impactar em algumas mudanças. A gente vai ter que colocar o R no fim para ele trazer certinho o use router. O current aqui, na verdade, é current, tá? Eu acabei colocando um O junto. Lá no fim, eu acabei também não colocando os... Eu posso colocar aqui o vírgula e o ponto e vírgula, tá? No final, só para a gente colocar certinho dessa forma. A gente tinha confundido ali entre o router e o router. É o router com R. A gente vai tentar, vamos tentar excluir agora uma música. Eu vou clicar no cancelar para ver se ele volta. Ok. E a gente vai confirmar a exclusão dessa música. Perfeito. Vamos tentar excluir a primeira. Tá? Ele está usando o router com R para fazer essa mudança de tela sem atualizar a página. Agora a gente vai tentar clicar no botão excluir diretamente, que ele não nos manda. Eu vou só colocar mais umas músicas aqui para nós, tá? Vamos só verificar aqui quais são as músicas. Vamos tentar adicionar só para ver. Já tem uma música cadastrada. Então a gente pode ir adicionando outras músicas, tá? Só para a gente fazer esse teste da listagem, que é o seguinte. A gente vai clicar, por exemplo, nessa do meio, XX e XX, para excluir diretamente. Ele não vai sair dessa tela, ele vai permanecer na nossa tela da app, que traz a listagem, que traz o List Musics. A gente pode clicar em cancelar, tudo volta ao normal. E a gente pode confirmar essa exclusão, e ele vai apagar a nossa música, esse é registro de música, e vai manter tudo na mesma tela, vai atualizar em tempo real a lista dessas nossas músicas, tá? Então, todas as funções foram criadas. Adicionar música com a validação de não poder adicionar outra igual, né, com o mesmo título e artista que já existia na base de dados, tá feito. Visualizar dados de uma música específica, listar músicas, também, todas estão feitas. Excluir uma música específica indo para uma outra tela ou ficando na mesma tela da listagem da música, também está feito. E para editar música, modificar, atualizar dados da música, está feito, porque a gente consegue manter os dados originais dessa música,
atualizá-los para outros dados distintos dos demais do sistema, ou a validação que a gente tem o erro ali quando a gente quer colocar os mesmos dados, mesmo artista e título da música, que já existia em outra cadastrada no sistema. Então, tudo isso a gente fez a validação, está funcionando. Se a gente vai lá no nosso servidor back-end, você pode ver que todas as requisições estão lá. A gente tem um log, a gente tem que manter esses dois servidores ligados para funcionar. Se a gente desligar um deles ou os dois, não vai funcionar. A gente vai ter que, para executar o projeto, manter os dois servidores ligados. E a próxima etapa é você colocar aí questão de autenticação e subir esses servidores para um ambiente cloud, onde que a gente troca. Ao invés de ser um host local, a gente vai ter aí um IP, um DNS para acessar, por exemplo, um www.listademusicas.com, alguma coisa do tipo. Tá? É o que a gente tem. Então, a gente conseguiu usar uma API REST, nesse caso em Django, pré-pronta do GitHub, que é de músicas, que faz todas as funções do CRUD, inclusive a listagem, que é o CRUD-L, que eu chamo, tá? L de list, tá? E a gente conseguiu consumir essa API REST Django e Python com um projeto front-end em Vue.js. A gente criou aí um sistema RESTful, um sistema full stack. E todas essas informações, esses arquivos, códigos, GitHub, se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente esses links eles estarão na descrição. E também o meu site, que é ubsocial.github.io. Se você acessar o meu site, você vai encontrar todo esse conteúdo lá, os links e o código atualizado, para você simplesmente selecionar o código e comparar com aquilo que você fez. E se você tiver tido algum erro no andamento aí do desenvolvimento do projeto, você pode ir lá, copiar esse código que está certo, eu vou colocar o código final lá, e aí você pode comparar e ver, identificar aí aonde que o seu código está diferente do código ideal, do código correto, e fazer novas implementações em cima desse projeto. Um abraço e excelentes projetos full stack com Vue.js e Django.